Então, a gente viu agora, né, a importância do ciclo de Krebs como uma via metabólica que acontece em ciclo, né, em ciclo porque a gente tem o produto da última reação sendo substrato para a primeira reação, por isso que se fecha, então, esse ciclo metabólico, mas não é o único ciclo que acontece nos tecidos, a gente pode ter outros metabolismos em ciclo, né, pode. Um deles é o ciclo da ureia, a gente depois vai ver detalhes em relação a esse ciclo mais à frente, né. Mas o ciclo de Krebs também tem outro aspecto bem relevante dele, que é a conexão que ele faz com outras vias que têm função de síntese, né? Então, função anabólica. Então, intermediários do ciclo em si, eles podem servir de substrato para a síntese de outras moléculas. Essa figurinha, ela coloca um pouco uma questão em relação a isso, né? Então, por exemplo, o citrato que a gente tem formado no começo do ciclo, ele pode ser transportado para o citoplasma para a síntese, por exemplo, de ácidos graxos, né? E isso é usado, então, para processos de síntese de lipídios em alguns tecidos, né? A gente pode também ter desvio, por exemplo, do alfa-cetoglutarato, no caso, para a produção de alguns tipos de aminoácidos, né? O glutamato, principalmente, que é o formado diretamente no processo, mas também de outros aminoácidos, né, como a glutamina, arginina, prolina, enfim, né, então também um desvio que o organismo pode fazer para produzir aminoácidos, que são aminoácidos não essenciais, né. Uma outra possibilidade do ciclo fornecer o succinil coenzima A, por exemplo, que é um precursor bem importante para a síntese de porfirinas, que fazem parte da constituição do grupamento M, que a gente encontra formando a hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, né, para o transporte de oxigênio. A gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso depois nas próximas semanas já. E de onde que vem esse succinil-CoA? Vem do ciclo de Krebs, né? O oxalacetato também um outro, né, intermediário importante formado, ele vai manter o ciclo rodando, digamos assim, né? Então, se eu tiver oxalacetato suficiente, moléculas acetil-CoA podem entrar no ciclo e serem oxidadas aqui, mas ele também faz parte de outras vias, principalmente das vias que permitem a formação de glicose, né, no processo de gliconeogênese. Então, alguém me perguntou, a gente pode ter formação de oxalacetato a partir de outras moléculas? Sim, a gente pode ter formação. A gente depois vai discutir um pouquinho sobre isso já. E ele pode, então, ser desviado, né, para a síntese de glicose em certas condições bem específicas, né, ou para a síntese de outros aminoácidos também. Então, são pontos de conexão bem importantes do ciclo. Eu acho que nesse momento, vocês poderiam lembrar da questão do citrato, né, o citrato como um componente importante para permitir a formação de ácidos graxos no citoplasma, e oxalacetato como uma fonte importante para a produção de glicose, sendo usado então um outro metabolismo, né, que seria a gliconeogênese. A gente vai depois ver mais sobre esse metabolismo mais à frente, tá? Então, como a gente tem utilização desses intermediários para outros metabolismos, também a gente encontra na mitocôndria reações chamadas de reações de preenchimento, ou reações anapleróticas, né? Qual que é o objetivo dessas reações? De restituir os intermediários que foram removidos do ciclo, né? Então, existem várias reações que podem ajudar, né, na formação de alfa-glutarato, ou de fumarato, oxalacetato, né? Então, de modo a restituir esses intermediários que podem ser removidos, né, dessa via. Então, como é que eu posso restituir, por exemplo, alfa-cetoglutarato? A gente pode usar oxidação de alguns aminoácidos para formar, né, convertê-los em glutamato, e glutamato formando daí o alfa-glutarato. Então, a gente teria a possibilidade de recuperar esse intermediário, para que a via não pare, né? O oxalacetato, feito a partir de aminoácidos, e também do piruvato, ou do fosfenolpiruvato, né? Então, possibilidade de recuperar esse oxalacetato também. Então, as reações acontecem em duplo sentido, né? Como a gente estava vendo antes ali, a gente tem o uso, por exemplo, do alfa-ceto para a formação de glutamato pode fornecer
alfa-cetoglutarato, né? Eu posso tirar o oxalacetato para a formação, né, de fosfenolpiruvato, enfim, mas eu posso também utilizar o fosfenolpiruvato, o próprio piruvato, para formação de oxalacetato. Então, são mecanismos que permitem equilibrar os dois aspectos, tanto o catabolismo como o anabolismo. Tá? Aqui eu coloquei uma tabela mostrando essas reações anapleróticas, né? Então, quais seriam as reações principais? A reação de conversão do piruvato em oxalacetato, pela atuação da piruvato carboxilase, né? Essa é uma reação que já acontece na via de gliconeogênese, né? Que acontece nesses dois tecidos. Então, esses dois tecidos, eles podem fazer nessa via de conversão com formação do oxalacetato através da atuação dessa enzima, né? Tanto o tecido hepático como o tecido renal também, né? A gente tem possibilidade, por exemplo, também de conversão de fosfenolpiruvato em oxalacetato, através da atuação da enzima fosfenolpiruvato carboxiquinase ou carboxicinase, presente, né, no tecido muscular cardíaco ou esquelético, né, seriam as principais reações de recuperação de oxalacetato presentes no nosso organismo. E aqui, então, só para a gente relembrar, né? Então, oxalacetato, o último produto formado, muito importante, que participa de outras vias também, principalmente de formação de glicose, mas que eu posso ter resíduo para a formação de aminoácidos também. E aminoácidos podem também fornecer carbonos que permitam a recuperação do oxalacetato, ou o próprio piruvato se convertendo também em oxalacetato. Então, a reação principal de recuperação do oxalacetato é uma reação de carboxilação do piruvato, né? Então, entrando o CO2 na forma de bicarbonato, acrescentando uma carboxila a mais bem nesse carbono aqui, convertendo o piruvato em oxalacetato, né? Essa reação já é uma reação da via de gliconeogênese, a gente vai então voltar a vê-la depois mais à frente, né? E nessa reação, para que ela possa acontecer, se gasta energia, né? Então, embora seja uma alternativa para recuperar o oxalacetato, a gente tem que ter um investimento energético, a célula vai ter que gastar ATP para fazer esse processo. E aqui a atuação da fosfenolpiruvato carboxilase, que atua de modo parecido com a fosfenolpiruvato carboxiquinase, né, convertendo o fosfenolpiruvato em oxalacetato, também uma alternativa de recuperação do oxalacetato no nosso organismo. Daí a gente tem a atuação de uma outra enzima que é a carboxiquinase, ou sinase. Joia. Então, vimos aspectos, né, em relação à importância do ciclo para a produção de energia e também para fornecer intermediários para outras vias, tá? Então, quando a gente for discutir depois mais outras vias no metabolismo glicídico e lipídico também, de outros metabolismos também, a gente vai devagarinho entendendo, né, como é que as coisas elas vão se interligando, né? Então, esses intermediários, eles vão estar participando e se conectando com outros metabolismos também, tá? Bem, e como é que a célula vai regular o ciclo de Krebs, né? Porque o ciclo de Krebs ele pode acontecer de modo mais intenso em alguns momentos, de modo mais lento também em outros momentos. Então, existem pontos, né, de controle que vão estar regulando esse ciclo. Se ele vai, entre aspas, né, girar mais rápido, né, consumir mais acetil-CoA e formar mais CO2, enfim, ou se ele vai girar mais devagarzinho, né? Então, isso depende muito da atuação das enzimas. Se elas estiverem muito ativas, a tendência é que o ciclo fique cada vez mais rápido, né? Então, chegou acetil, pá, queima no ciclo de Krebs. Chegou acetil, pá, queima no ciclo de Krebs. Agora, se eu tiver o ciclo mais lento, mesmo que eu tenha bastante acetil, às vezes, ali disponível, eu não vou conseguir introduzir no ciclo de Krebs, né? Então, eu vou poder regular isso, né, de maneiras bem interessantes. Então, diferente do que a gente viu para a glicólise, no ciclo de Krebs a gente não tem uma regulação hormonal direta aqui do ciclo. Os mecanismos de regulação do ciclo envolvem sempre regulação por mecanismos alostéricos. O que é mecanismo alostérico, prof?
Mecanismo alostérico é aquele mecanismo onde eu tenho modulação da atividade enzimática de acordo com os níveis energéticos, metabólicos da célula naquele momento, né? Então, não vai ser um liga e desliga como a gente viu da atuação de hormônios como insulina e glucagon. Aqui não tenho regulação direta das enzimas via atuação hormonal. É como se fosse um balanço, né, do que a gente tem na célula que vai dizer para ela, olha, tá faltando energia, vamos ativar esse ciclo aí. Ou não, tá com energia suficiente, vamos deixar o ciclo mais de boa, mais devagar, porque já tem energia suficiente. Então, vai ser basicamente nesse aspecto que vai acontecer a regulação, tá? E daí a gente tem quais enzimas que vão ser reguladas de modo principal, no ciclo em si, né? A citrato-sintase, a isocitrato desidrogenase e a alfa-glutarato desidrogenase. Então, são as enzimas que vão ter, né, a sua atividade regulada. O que vai estar regulando a atividade delas, né? Principalmente os níveis energéticos, que vão ser refletidos por nível de ATP e NADH em relação a ADP e NAD+. Né? Então, se a célula tem bastante ATP, né, um nível de ATP alto, né, e NADH também em quantidade suficiente, a tendência é que essas enzimas elas fiquem mais lentas, elas não catalisem tão rapidamente assim as reações, né? Então, por exemplo, o nível aumentado de NADH, de ATP, ou mesmo do próprio produto dela, que é o citrato, vão diminuir a atividade dela, né, indicando que para que queimar mais acetil se tem um monte de coenzimas reduzidos esperando, né, serem oxidados na cadeia respiratória, e se o nível de ATP está suficiente também na célula já, né? E de modo semelhante acontece também na isocitrato desidrogenase, também na alfa-cetuluterato desidrogenase. Então, principalmente pelos níveis de ATP e níveis de NADH, tá? Então, não quero que vocês fiquem decorando todas as enzimas, mas essas três eu acho que é interessante vocês lembrarem, porque são os pontos de regulação da via, tá? E elas vão ser reguladas principalmente pelos níveis de NADH e ATP. Então, se ATP diminui e NADH diminui, ou seja, ADP aumenta e NAD mais aumenta, a tendência é que elas fiquem, então, mais ativas e aumentem a velocidade de catálise de modo a deixar o ciclo mais rápido. Tá? Essa figurinha também, ela coloca um pouquinho quais seriam esses moduladores, né? Então, ATP, NADH, bloqueando, né, em nível aumentado a atividade do citrato sintase. Na verdade, não é um bloqueio como se fosse um liga e desliga, mas é uma modulação. À medida que vai aumentando o ATP, a enzima vai ficando cada vez menos ativa, menos ativa, menos ativa. Então, se começa a diminuir o ATP e começa a aumentar a ADP, enfim, o AMP, a gente tem a tendência dela ficar com a atividade cada vez mais aumentada, como se fosse uma balança que vai jogando a atividade da enzima para cá ou para lá, aumentando ou diminuindo, tá? Então, aqui é uma figurinha a mais, só mostrando, então, como é que aconteceria essa modulação, né? Então, ATP e NADH são os principais moduladores, né? De modo a ajustar a atividade dessas enzimas. Sempre num mecanismo mais gradativo, né? Gradual, diferente de um liga e desliga, como acontece com o mecanismo de atuação hormonal, que a gente tinha visto, né, para algumas enzimas da glicólise, que acontecia esse mecanismo lá, né? Liga a enzima, desliga a enzima, como se fosse uma chave liga e desliga. Aqui já não. Aqui uma modulação, né? E até um aspecto interessante, porque como o ciclo ele participa de vários outros metabolismos, né? Não tem só essa função catabólica. Se a célula fosse realmente ajustar o ciclo de modo liga e desliga, meu, isso nossa, ia fazer uma confusão no ciclo, porque toda hora ela ia ter que ficar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Então, para deixar a coisa mais otimizada, a gente acredita que seja assim, né? Essa modulação de acordo com os níveis de metabólitos e energéticos, ele consegue balancear de modo melhor esse ciclo, né? Então, a gente não tem um liga e desliga, né, de modo pronto, assim, mas uma modulação gradual. Aumentou a ATP, diminui a atividade enzimática. Começou a faltar ATP, aumenta a atividade enzimática. Então, como se fosse uma balança que vai graduando a atividade das enzimas. E esse é o mecanismo, então, que vai estar regulando o ciclo de Krebs. Certo? Então, outro aspecto também em relação ao ciclo, que é interessante a gente lembrar,
Se vocês se recordarem da aula de glicólise, a gente falou que o citrato, ele inibe a glicólise, né? Daí até eu falei para vocês, mas da onde que vem esse citrato? Até eu comentei, né? Ele vem lá do ciclo de Krebs, né? Então, não sei se vocês se recordam, lá mas a gente tinha um mecanismo, né, por inibição de citrato, né, baseado na inibição daquela enzima da fosfofrutoquinase, né, do tipo 1, e daí quando a gente tem acúmulo de citrato, inibe essa enzima da glicólise. Mas por que acumulando citrato inibiria, né, a glicólise? Na verdade, se acumula citrato aqui, é sinal que as enzimas seguintes também estão com a atividade mais reduzida, né? E isso, o que diz para a célula? Que o ciclo de Krebs está mais lento, né? Se o ciclo de Krebs está mais lento, para que a célula vai converter mais glicose em piruvato e mais piruvato em acetil com a enzima A? Né? Então, o próprio citrato do ciclo aqui, ele pode também, quando transferido para o citoplasma, atuar sobre as enzimas lá da glicólise, de modo a diminuir a via glicolítica também. Então, uma regulação do ciclo de Krebs, aqui deixando o ciclo mais lento, leva a acumular alguns metabólitos que podem também ajudar a regular outras vias, né, de modo alostérico, como acontece com a glicólise, né? E, em contrapartida, embora o citrato ele iniba, né, a glicólise, o acúmulo dele no citosol estimula a síntese de ácidos graxos, que é onde depois ele vai ser utilizado. Então, vejo que as coisas são todas conectadas e uma mudança de nível de um metabólito acaba refletindo em outros metabolismos também, inclusive naqueles que ele pode estar, inclusive, atuando como substrato, né, para as enzimas, enfim, tudo mais, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a regulação do ciclo de Krebs também tem impacto, não só na regulação, por exemplo, da cadeia respiratória, que se o ciclo de Krebs fica mais lento, a tendência é que a cadeia respiratória também fique mais lenta, né, porque já tem ATP suficiente, tem bastante coenzimas, né, para poder oxidar, enfim. E se o ciclo está mais rápido, a cadeia respiratória está mais rápida. As coisas estão todas atreladas, né? Uma coisa associada à outra. Então, isso vai também ajudando a regular o metabolismo como um todo, né? De modo, entre aspas, mais holístico, né? Dentro da célula.